Olá, meus amigos, paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu quero mais uma vez compartilhar um pouco da palavra. Há alguns dias eu tenho meditado na carta de Judas, estou com a palavra aqui em mãos, e eu tenho meditado nessa carta. É apenas um versículo, 25, é apenas um capítulo, perdão, e 25 versículos. E que profundidade, né? Tanta coisa boa em tão poucas palavras. E eu gostaria de compartilhar um pouco sobre este capítulo. E eu vou fazendo alguns vídeos, né, na sequência dos versículos, e hoje eu quero me prender apenas no versículo 1, e nós já teríamos assunto para pensar um bom tempo. E eu quero deixar um convite para você. Leia essa carta de Judas. É uma carta de destinatário, né? O destino dessa carta ela é universal. E como essa carta ela é atual, como essa carta ela é contextualizada. Quando a gente começa a ler, é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Mas vamos lá. Versículo 1 do capítulo 1 de Judas diz assim, eu vou ler aqui. Eu estou usando a versão NVT, né, nova versão transformadora. É uma versão bem gostosa de ler. E eu vou estar lendo aqui. Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo, marca aí escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, grifa aí também, irmão de Tiago. Escreva essa carta aos que foram chamados por Deus, também seleciona aí, chamados por Deus, o Pai que os ama e os guarda sob os cuidados de Jesus Cristo. Logo no primeiro versículo, né, nós já temos tantas revelações, né, a partir do Espírito de Deus. E é interessante que Judas ele começa revelando a autoria dessa carta. Ele diz: eu, Judas, escravo de Jesus. Esse é um conceito, esse conceito de liberdade é um conceito meio confuso na mente de muitos daqueles que reconhecem Jesus como Senhor de suas vidas, e que por uma vez livre do pecado faz uma confusão danada. O fato é que dentro dos nossos dias esse conceito de escravidão ele não é bem visto por várias razões. Uma delas é que o escravo ele é submisso ao seu senhor, né? O escravo ele está debaixo da tutela e do domínio daquele que é o seu senhor. Ninguém gosta disso, de se submeter. Ninguém gosta de ter que ter autorização para ir ouvir ou fazer qualquer tipo de coisa, para decidir. Ninguém gosta disso. E é interessante que Judas ele se classifica como escravo do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor diz que se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós desfrutamos dessa liberdade. Mas essa liberdade, ela é uma liberdade da escravidão do pecado. Nós somos livres. Agora nós somos livres em relação ao pecado. Não mais somos obrigados a pecar. Nós podemos combater essa realidade. Mas no que se diz respeito ao nosso Jesus, somos seus escravos. Porque pertencemos a Ele. Porque Ele nos comprou com seu sangue, com um bom preço. E o que nós vemos hoje é uma geração de cristãos que elas não entendem essa questão da submissão a Cristo. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, ninguém tem nada a ver com a minha vida, né? E assim a gente vai vivendo. E eu gostaria de destacar isso, como que Judas se apresenta.
escravo de Jesus. Porque Ele é o dono, porque Ele comprou, porque Ele é o Senhor. E Ele é um Deus maravilhoso que quer para nós o melhor para as nossas vidas. Amém? Então esse é o primeiro ponto rápido que eu quero destacar, que nós somos livres do pecado, mas estamos debaixo da submissão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra questão interessante, ele coloca irmão de Tiago. Judas está nos ensinando aqui humildade. É um outro problema grave que os cristãos da nossa geração enfrentam. Não apenas se consideram livres, inclusive muitas vezes até de Deus, não entende essa questão da escravidão, mas também não tem humildade, né, no seu trato, no seu relacionamento. Dependendo do quanto que essa pessoa sabe, ela se sente engrandecida, ensoberbada, né, vamos dizer assim. E Judas ele fala irmão de Tiago. Judas ele ensina a humildade. E a palavra do Senhor diz que bem-aventurados os mansos e humildes de coração, pois herdarão a terra. Ele ensina esse princípio de humildade quando ele dá destaque a Tiago como seu irmão. Judas também era irmão de Jesus. Você vê que ele não dá uma carteirada, né? Eu, Judas, escravo e irmão de Jesus. Então ele tem essa humildade. Esse é um segundo princípio que a gente tem que também levar em consideração. Sejamos humildes. Não vamos nos considerar superiores às pessoas, independente se a gente tem conhecimento de A ou B ou C, formação profissional. Isso são coisas tão insignificantes perto de um relacionamento de amor, de carinho que nós devemos ter em condição de igreja, de irmãos, né? E não só nesse sentido, mas também em toda a nossa vida, em todo o nosso relacionamento, em todo o nosso contexto social, que possamos entender que a humildade também deve ser um ingrediente que a gente deve carregar na nossa vida. Amém? Então Judas ensina isso. Quando ele não cita Jesus, ele não dá carteirada, ele diz, sou irmão de Tiago, né? Mas ele também era irmão de Jesus. Ele fala assim, eu escrevo esta carta aos que foram chamados por Deus. Uma outra questão, as pessoas elas tendem a ficar brigando sobre essas questões. Deus escolheu uns para salvação, outros para condenação. Como que funciona isso? O chamado ele é para todos. Deus amou o mundo inteiro. Deus amou o mundo inteiro. É isso que a palavra nos ensina. O chamado é para todos. O fato é que nem todos ouvem, recebem, obedecem esse chamado. E Deus entende isso. Deus não cria máquinas, robôs em série na qual simplesmente não tem vontade própria. É uma questão muito simples. Quando o Senhor, lá no dia da glória, quando Ele olhar para o seu povo que está ali, nenhum daqueles que estarão ali vão poder dizer, olha, eu estou aqui porque eu fui obrigado, eu não queria, né? Ou, de repente, lá do outro lado, ninguém vai poder dizer, olha, eu vim para o inferno porque eu fui lançado aqui sem a mínima possibilidade de não querer estar aqui. Não tem sentido. Dentro de um contexto, não é nem de amor de Deus, é dentro de um contexto de justiça. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, o Senhor Jesus, ele é justo juiz. Como que um justo juiz condena alguém que é inocente? Simplesmente porque ele quis condenar. Não tem sentido. Então Judas ele traz esse destaque. Ele fala assim, eu escrevo essa carta aos que foram chamados. E quem foi chamado? Todos. Mas com quem ele está se referindo aqui? Aqueles que atenderam ao chamado. Então muitos são chamados. Por que poucos são escolhidos? Porque nem todos atendem ao chamado. E aqueles que atendem ao chamado, por sua vez, se colocam na condição de escolhidos. Porque atenderam. Simplesmente isso. Ele diz, o Pai que os ama e os guarda sobre o cuidado de Jesus. Irmãos, Deus te ama. Deus me ama.
Deus nos ama com amor incondicional. A palavra diz que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem coisa alguma pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Deus nos ama com amor incondicional. Essas coisas todas que eu citei não podem nos separar do amor de Deus. Não é que não podem nos separar de Deus, não é isso. Não podem separar do amor de Deus. Então, uma vez que nós entendemos isso e nos rendemos a esse amor, logo essas coisas não fazem separação entre nós. Para aqueles que não entendem isso, elas se privam de viver esse amor, mas Deus continua amando. Tanto é que o sol e a chuva, eles nascem, eles raiam, eles caem sobre os bons e os maus, porque Deus ama. E Judas está dizendo que nós estamos guardados, né, nesse amor. Ele diz que nós estamos guardados em Jesus, e Jesus vai dizer a todos quanto o Pai me deu. Mais uma vez eu vou frisar, quem o Pai deu? Aqueles que ouviram e deram ouvidos ao chamado. O Senhor Jesus vai dizer, a todos quanto o Pai me deu, de maneira nenhuma lançarei fora. E também o Senhor Jesus não perde, porque Ele é o que deixa as 99 ovelhas em segurança e vai buscar aquela que está se perdendo. Então, nós estamos guardados em Jesus. Não se esqueça disso. Jesus está te guardando, te protegendo, me guardando, me protegendo. A palavra do Senhor diz, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Amém? Que Deus te abençoe. Esse é o versículo 1 do capítulo 1 de Judas, e em outra oportunidade nós vamos discorrer os próximos versículos. Que Deus te abençoe e fica na paz.